Já estamos de volta e vamos trazer agora para vocês as notícias do mundo. As equipes de emergência procuram vítimas do terremoto que sacudiu a província de Yunnan, no sudoeste da China, no domingo. Mais de 380 pessoas morreram. O balanço mais recente do Ministério dos Assuntos Civis cita 381 mortos e mais de 1.800 feridos. Cerca de 12 mil casas foram destruídas e outras 30 mil ficaram danificadas. A Agência de Terremotos da China afirma que o tremor foi de 6,5 graus. Já o Centro Geológico dos Estados Unidos aponta a magnitude de 6,1. As equipes de emergência seguem procurando sobreviventes entre os escombros. As autoridades chinesas mobilizaram 7 mil pessoas, incluindo 5 mil soldados, policiais e bombeiros, para as tarefas de resgate. Segundo a agência Xinhua, a energia elétrica e as telecomunicações foram cortadas em toda a região. O sudoeste da China, situado entre as placas tectônicas euroasiática e indiana, sofre com terremotos frequentes. Em 1974, 1.500 pessoas morreram vítimas de um tremor na mesma região. Em setembro de 2012, 2 terremotos em uma região montanhosa entre as províncias de Yunnan e Guizhou deixaram 80 mortos. E pelo menos 10 pessoas morreram neste domingo em um ataque israelense contra uma escola da ONU em Rafah, sul da faixa de Gaza, pouco depois de Israel anunciar uma retirada parcial de tropas do território palestino. Esta é a terceira vez em 10 dias que bombas atingem uma escola da ONU no território palestino. Há 4 dias, um bombardeio contra um colégio na cidade de Jabalia matou 16 pessoas, a maioria crianças. Os outros ataques similares provocaram uma onda de indignação internacional. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, considerou o episódio uma nova violação flagrante do direito humanitário internacional. Além da ofensiva contra o colégio, os novos bombardeios mataram outras 40 pessoas neste domingo, a maioria na cidade de Rafah. A Operação Barreira Protetora, iniciada em 8 de julho, já deixou mais de 1.850 palestinos mortos, grande parte civis. A cidade de Rafah é cenário de ataques desde sexta-feira, quando a morte de 3 soldados israelenses encerrou uma breve trégua que havia sido aceita por Israel e pelo Hamas. A ofensiva também provocou a morte de 64 soldados e 3 civis em Israel. O balanço conta com o soldado Hadar Goldin, que Israel declarou morto. De início, os israelenses afirmaram que ele tinha sido sequestrado por combatentes palestinos durante os confrontos em Rafah. O exército de Israel confirmou neste domingo pela primeira vez oficialmente que iniciou a retirada de alguns soldados sem revelar o número. Depois do fracasso do cessar-fogo de sexta-feira, Israel enviou a mensagem de que o conflito vai terminar apenas de acordo com seus termos, sem concessões ao Hamas. E Israel desencadeou novamente a indignação internacional neste domingo, após um ataque que matou pelo menos 10 palestinos em uma escola da ONU, no momento em que começava a retirar as suas tropas da faixa de Gaza. O ataque contra a escola administrada pela Agência da ONU de Ajuda aos Refugiados Palestinos causou comoção internacional. Este foi o terceiro episódio semelhante em 10 dias. Cerca de 30 palestinos já tinham morrido em bombardeios a escolas em Beit Hanon no dia 24 de julho e em Jabalia, uma semana depois. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou que o ataque é um escândalo do ponto de vista moral e um ato criminoso. Os Estados Unidos manifestaram a sua consternação com o bombardeio vergonhoso. A ONU e Washington não apontaram abertamente Israel como responsável, mas ressaltaram que o exército israelense tem muitas informações a respeito da localização dos refúgios da ONU. A responsabilidade pelo ataque não foi formalmente estabelecida. O próprio exército israelense reconheceu ter atacado 3 terroristas da Jihad Islâmica em uma moto perto de uma escola da agência da ONU em Rafah e indicou que vai examinar as consequências do ataque. A cidade no sul do território palestino é submetida desde sexta-feira a um bombardeio intenso. Os israelenses acusam o Hamas de usar civis como escudos humanos e hospitais e escolas como locais de disparos de foguetes em direção a Israel. O ministro britânico das Relações Exteriores, Philip Hammond, disse que a situação em Gaza se tornou intolerável para a população civil. Além do chanceler britânico, a União Europeia e a China pediram que os dois lados parem de lutar imediatamente. Segundo fontes médicas, a guerra causou a morte de cerca de 1.800 palestinos. Do lado israelense, 64 soldados e 3 civis morreram.
E um evento em Balneário Camboriú divulgou ações para a prevenção de doenças e esclarecimento sobre os cuidados com a saúde à população. É o BC Prevenida, voltado para todas as idades. O Sábado de Sol contribuiu para a população participar do evento na Praça Almirante Tamandaré, no centro de Balneário Camboriú. O objetivo foi orientar as pessoas, tirar as mais diversas dúvidas e prestar esclarecimentos sobre cuidados e maneiras de prevenir doenças e até mesmo de fazer um exame de forma a descobrir alterações na saúde. Para o secretário de Saúde, Marco Otílio, o evento foi criado focando a prevenção. Estudos mostram que se você investe na prevenção, diminui o número de internações, diminui o número de consultas. Então o nosso objetivo é esse, é realmente praticar a prevenção para poder diminuir a demanda lá na ponta. O trabalho de prevenção começa desde cedo. As crianças aprendem desde pequenos como cuidar da saúde bucal, um dos principais cuidados para evitar doenças no futuro. Através de jogos, os funcionários do Centro Odontológico Integrado, o COI, buscam ensinar desde a escovação até o autoexame para a prevenção, por exemplo, do câncer de boca. A prevenção e orientação à população a fazer o autoexame com o câncer bucal. Isso um grande foco mesmo, que a população está envelhecendo cada vez mais e esse cuidado está ficando deixado de lado. E o câncer bucal, como os outros tipos de câncer, tem que ser tratado da mesma forma. Então, a orientação é que a pessoa faça o autoexame com qualquer suspeita, sinais ou sintomas de alguma ferida que venha a não cicatrizar com o passar do tempo. Procure a orientação de um cirurgião dentista. O BC Preventivo é voltado para todas as idades. Durante o dia, foram repassadas dicas de saúde do adulto e idoso, saúde bucal, saúde da mulher, saúde da criança, sexualidade. Até um ouvido gigante foi montado na praça. E eu estou neste momento dentro de um ouvido humano. Você sabe como funciona o nosso ouvido? A Karina vai explicar pra gente quais são as partes do nosso ouvido, Karina. Oi, bom dia. Então nós estamos aqui nessa parte, é o conduto auditivo externo. Os pelos do nosso ouvido, essas manchas significam a cera. Podemos ir percorrendo. Aqui nós temos a membrana timpânica, que é transparente, e passamos para o ouvido médio, onde temos a cadeia ossicular, os menores ossos do corpo humano, e a parte interna do ouvido, que chama-se cóclea. A cóclea transmite o som para o nervo auditivo, que vai fazer o processamento da informação no cérebro. E essa parte é muito importante, porque sem isso nós não recebemos nada no cérebro. Exatamente. É importante o ouvido estar íntegro para que a passagem do som seja eficiente para o cérebro e nós consigamos ouvir. E a cera é um problema? A cera, ela não deve ser retirada do ouvido, é importante esclarecer. Não precisamos usar cotonete, nenhum material para retirar a cera. A cera ela serve como proteção da audição. Então podemos apenas fazer uma higienização do conduto auditivo com uma toalha, mas sem retirar a cera que está dentro. Tá aí então, você de casa ouviu direitinho esse recado? Não ouviu? Então tem que procurar ajuda médica. Legal, eu ouvi direitinho, sim. E o MCA Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Uma boa tarde para você, um excelente início de semana. E a gente volta a se ver amanhã. Tchau, tchau.